Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta. 11h55, Jornal da Rede Alesp, sempre no combate ao coronavírus. Jornal da Rede Alesp. Muitas notícias, né, Priscila? Muitas notícias. E o bom é que quem está ligadinho aqui na Rede Alesp fica atualizado. Com certeza. Se estiver em casa, respeitando a quarentena, se tiver oportunidade, assista um pouquinho do nosso conteúdo. Tenho certeza que você vai ficar muito bem informado e informada. Olha só, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral analisam a possibilidade de adiamento das eleições municipais de outubro para dezembro, justamente em razão da pandemia por coronavírus. A decisão sobre a data das votações deve ser tomada entre o fim de maio e o início de junho. Vai depender, claro, da situação sanitária do país. Ainda que o quadro não esteja definido, os ministros descartam a possibilidade de propagação dos mandatos atuais. Isso aconteceria se as eleições fossem reagendadas para 2021 ou ainda se houvesse unificação com as eleições gerais de 2022. De acordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, que é do STF, mas que vai presidir o TSE a partir de maio, a saúde da população é o bem maior a ser preservado. Por isso, no momento certo, será preciso fazer uma avaliação criteriosa sobre esse tema do adiamento das eleições. Segundo Barroso, o debate ainda é precoce. Não há certeza de como a contaminação vai evoluir. Na hipótese de adiamento, ele deve ser pelo período mínimo necessário para que as eleições possam se realizar com segurança para a população. Jornal da Rede Alesp. 11h57, sexta-feira movimentada. Aqui no Jornal da Alesp, muita informação e prestação de serviço. Continuamos girando as notícias porque, enquanto o número global de infectados pelo novo coronavírus passa de 1 milhão de pessoas, o uso de máscara se torna um dos temas mais debatidos na saúde pública. Nos Estados Unidos, novo epicentro da doença, é esperado para qualquer momento uma nova determinação do Centro Nacional de Controle e Prevenção de Doenças para que os cidadãos usem máscaras sempre que saírem à rua. Países como a República Tcheca determinaram o uso do equipamento em espaços públicos. Na Áustria, as pessoas são obrigadas a usar máscaras até nos supermercados. Relatos de falta desse equipamento, especialmente da número 95, de maior proteção para o uso em hospitais, seguem crescendo no mundo. Apenas no Brasil, consome-se em média 15 milhões de máscaras N95 por mês. Nos últimos dias, o número de empresas habilitadas para a fabricação desse tipo de equipamento passou de 3 para 27, mas ainda faltam as logísticas comerciais para que os produtos cheguem aos hospitais de todas as regiões do país. Recentemente, o Ministério da Saúde brasileiro fechou 12 contratos para a compra de equipamentos de proteção individual. Esperam-se a chegada de 200 milhões de unidades para os próximos dias aos estados. O principal fornecedor é a China, que produz 90% dos equipamentos utilizados no mundo. E por falar no Oriente, o Japão parecia ter o número de casos do novo coronavírus controlado, mas a contagem de episódios vem aumentando e o governo do premier Shinzo Abe pode decretar estado de emergência nos próximos dias. O país tem mais de 2.800 casos confirmados e 73 mortes por Covid-19. O primeiro-ministro reluta em ampliar mais a quarentena e declarar emergência. E
E hoje o governo japonês anunciou que vai dar um cheque de 300 mil ienes, mais de 14 mil reais para as famílias afetadas. Cerca de 10 das 58 milhões de famílias japonesas devem ser beneficiadas. Antes disso, o premier do Japão havia anunciado um plano para a distribuição das máscaras. Muitos empresários, como o bilionário Masayoshi Son, do SoftBank, já foram a público pedir estado de emergência no Japão e o uso frequente de máscaras de proteção. Mais de 20% da população japonesa tem 65 anos ou mais. Jornal da Rede Alesp. E até, Daniel, falando sobre as máscaras, né? As pessoas em casa estão confeccionando as suas e é bem fácil, por sinal. É verdade, eu inclusive vi alguns colegas jornalistas na televisão estimulando esse tipo de prática e é possível, parece, fazer com pano, né? Você Isso. chegou a testar ou pelo menos tentou fazer uma em casa? Ah, já fiz em casa, sim. É só ter ali um tecido retangular, mas um tecido grande, né? E você faz a dobra nele, 3 dobras. E daí, para colocar assim aquela parte que fica na orelha, você pega xuxinha de cabelo, coloca, dobra um tecido no outro e já fica então uma máscara. Agora, é importante essa dica que você está compartilhando com o nosso público, mas a minha pergunta é em relação à higienização do pano. Precisa ser um pano 0 quilômetro, ou seja, que nunca tenha sido utilizado. A pessoa tem que ir num centro têxtil, por exemplo, comprar um pedaço de pano, ou ela pode reutilizar? Como funciona isso? Ele pode ser um tecido comum, um tecido que já foi utilizado, porém ele precisa ser higienizado, né? Então, até o ministro da Saúde falou ontem de uma higienização de deixar ali de molho pelo menos 20 minutos em água com detergente, água com sabão em pó. E depois, então, lava direitinho, principalmente por conta do sabão em pó, tirar todo o resíduo para poder utilizar, já que vai ficar muito tempo ali no nariz. Lembrando que essa máscara, ela precisa ser lavada, ela precisa ser higienizada. Então na hipótese da pessoa utilizar, por exemplo, um profissional como um jornalista que precisa ir à rua. Ele leva essa máscara, usa durante todo o dia e ao voltar para casa é preciso fazer uma nova higienização, é isso? Isso, precisa ser, essa máscara precisa ser lavada todos os dias. O ministro diz que o ideal é que cada um tenha por volta de 4 a 5 máscaras. Né? Então, essas de tecido, porque você não vai usar o dia todo. As máscaras descartáveis, a utilização, a troca deve acontecer de 2 em 2 horas, quando você está na rua. Não precisa usar a máscara dentro de casa. Mas a descartável, a cada 2 horas é preciso ser jogada, então, no lixo. Essa de tecido, então, você fica esse período, lava, né? Já tira, guarda ali num saquinho, se você estiver na rua, coloca uma outra e quando chegar em casa, lava todas, coloca para secar. E detalhe, é preciso passar com ferro, porque a temperatura do ferro mata, então, os últimos germes e micróbios, podem estar ali ainda. Então, é seguro e vamos usar, né? Já que as máscaras N95, que são produzidas em sua grande maioria na China, estão em falta, nós brasileiros somos criativos. Sempre. E temos um jeito, né? Sempre. E lembrando que essas máscaras, a N95, ela é destinada para profissionais da saúde, né? Elas são máscaras mais com tecido mais apropriado, porque no ambiente hospitalar os vírus eles estão com muito mais frequência ali no ar, as pessoas lidam com outras infectadas e nós não, né? Nós estamos evitando. Se a Priscila não fosse jornalista, certamente poderia exercer algum tipo de função na área da saúde, é ou não é? Gostei da ideia. Isso é coisa de mãe, de dona de casa. A gente sempre tem que saber um pouquinho de tudo. Exatamente, é isso aí. Muito bom. Excelente colaboração da minha colega jornalista Priscila Silvério. 12:04. Temos mais notícias, hein? Isso mesmo.
mesmo. Vamos lá, Daniel Caniato. É isso aí, girando os destaques. De acordo com uma investigação do Ministério da Saúde, a primeira morte causada pelo novo coronavírus no Brasil ocorreu no dia 23 de janeiro. Portanto, mais de um mês antes da confirmação do primeiro caso, que foi aquele homem que chegou da Itália, um executivo que teve reuniões lá na Itália. Priscila. A paciente, considerada a partir de agora como a primeira a ter a Covid-19, é uma mulher moradora do estado de Minas Gerais, de 75 anos. Ela estava internada com um quadro de síndrome respiratória aguda grave. E eu relembro para vocês, porque o primeiro caso no Brasil era considerado daquele homem de 61 anos, morador da capital paulista, que esteve na Itália em uma viagem a trabalho. O caso foi anunciado no dia 26 de fevereiro e ele está curado da doença. Jornal da Rede Alesp. 12:06, girando os destaques. Olha, com as atenções centradas nos efeitos da pandemia global causada pelo novo coronavírus, parece até que a Páscoa ainda está distante, mas faltam poucos dias para a celebração. Por conta da pandemia, as vendas de produtos estão encalhadas nos supermercados, nos mercados e nas lojas especializadas. No momento, os consumidores parecem estar mais preocupados em abastecer a despensa de comida e produtos de higiene e limpeza, deixando os ovos de Páscoa e outras lembranças em segundo plano. A data da Páscoa, tradicionalmente celebrada em família, ainda parece muito remota mesmo. É raro encontrar alguém que esteja planejando comprar chocolates, em se reunir em dar ovos de presentes ou mesmo se autogratificar. Com isso, as vendas de ovos de chocolate, por exemplo, seguem terrivelmente baixas. Muitas marcas dependiam exclusivamente de vendas em lojas que estão fechadas agora. Só as marcas que estão expostas em supermercados, a princípio, se salvaram. Mas, mesmo assim, pouca gente está comprando esse tipo de produto. Antes da pandemia, a estimativa do varejo era de crescimento de 5% a 10% nas vendas, conforme divulgaram algumas associações de lojistas. Mas o que se vê agora é uma queda generalizada nas vendas. Em relação à primeira semana de exposição de ovos e colombas, logo após o carnaval, as associações de lojistas observaram que houve queda de 88% nas vendas em todo o Brasil, considerando a quantidade comprada para ser comercializada no país. A indústria do setor ainda prefere não falar em percentuais. Uma das empresas que tem 2.000 lojas nos principais shoppings e avenidas e ruas comerciais em todo o Brasil não faz estimativas. Mas a fábrica da companhia, que fica em Itapevi, Grande São Paulo, foi fechada no dia 23 de março. A empresa doou recentemente R$1 milhão para a compra de respiradores ao governo do estado de São Paulo e criou um site para vender o próprio estoque em todo o território nacional. Além disso, está usando aplicativos de entrega em casa. Um outro grupo que é responsável por grandes marcas no Brasil também depende de vendas por meio de sua rede de franquias. Acabou intensificando as vendas nos canais digitais e está usando aplicativos de entrega para ajudar a escoar o estoque dos franqueados. Jornal da Rede Alesp. Olha, uma indústria de chocolates já declarou que é muito cedo para quantificar o impacto nos negócios como um todo. A companhia salientou que os pontos de venda já tinham sido abastecidos anteriormente. Uma outra empresa divulgou uma nota admitindo que não realizou um mapeamento dos impactos que este cenário poderá trazer para os negócios relacionados ao período de Páscoa. Já a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas informou que não é possível precisar o impacto da demanda de produtos de Páscoa neste momento.
Olha só, uma chocolateria de São Paulo criou um movimento hashtag Páscoa até junho, sugerindo que a data seja estendida por conta do isolamento social causado pelo novo coronavírus. E essa campanha, segundo essa chocolateria, não tem nenhuma intenção de alterar a essência religiosa do domingo de Páscoa, que vai acontecer no dia 12 de abril. Olha, a ideia da empresária é que as pessoas não cancelem as encomendas e sim adiem o recebimento delas para tentar reduzir o saldo negativo para os microempreendedores, como também manter toda a cadeia produtiva. Outras marcas também aderiram ao movimento. E no Mercadão de São Paulo, que permanece aberto no centro da capital paulista, o fluxo de pessoas no local diminuiu muito, uma vez que os turistas não estão mais visitando o local. Com isso, muitas lojas que vendem produtos consumidos com muita frequência no período da Páscoa resolveram fechar as portas. Outro setor que se sente com as vendas em baixa é o de brinquedos. No ano passado, a semana de Páscoa trouxe crescimento de 6% no faturamento do setor de brinquedos no Brasil em relação ao mesmo período de 2018, segundo uma empresa global de pesquisa de mercado. Mas só no mês passado, a queda no faturamento do setor foi de 24%. Jornal da Rede Alesp. Daniel, vamos falar um pouquinho então da Páscoa, né? Um período de tanta expectativa para o mercado, para a indústria, um período de tantas vendas e aí vários ovos de chocolate, tudo lá no mercado. O que eu vejo que as grandes empresas elas têm fôlego e gordura financeira para manter o seu pessoal e amargar um prejuízo que me parece iminente. Sim. Agora, o problema são os pequenos produtores, os pequenos empresários ou aquelas pessoas que procuram fazer ovos para vender na rua ou mesmo nos seus locais de trabalho. É a fonte de renda de muita gente, produzir ovos de Páscoa. Então, eu acho que os auxílios que estão sendo oferecidos pelos governos, especialmente o federal, com essa medida provisória que foi apresentada há pouco, dos R$600 por 3 meses para os trabalhadores informais, vai suavizar, vai minimizar os impactos econômicos. Agora, naturalmente, todo o setor que esperava um aumento nas vendas por conta da Páscoa vai ser sensivelmente impactado. Agora, nós fazemos um apelo, nós jornalistas. Se porventura você puder, compre o seu ovo de Páscoa, presenteie o seu filho, sua filha, sua família e tente comprar de uma pequena confeitaria, um pequeno produtor, uma pessoa que trabalha com isso e certamente a gente vai fazer o dinheiro girar e vai ajudar a nossa economia. Jornal da Rede Alesp. Chegou o momento de entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Conexão direta ao vivo. Estávamos com o prefeito de Araçatuba, que vai nos atender daqui a pouquinho, mas a linha acabou caindo, a conexão com ele não conseguiu suportar a demanda, tanta gente usando a internet. Muita gente em casa, mas né? não tem problema, daqui a pouco a gente fala com o prefeito da cidade de Araçatuba, Borges. Agora Daniel, temos mais notícias, né? Algo que eu estava também, né? Uma das notícias que a gente falou aqui é a questão do Mercadão. Bom, nós estamos aqui como apresentadores e também vamos muito às ruas, né? Para fazer as matérias. Essa época de Páscoa a gente sempre estava ali ou no Mercadão, né, fazendo então a variação de preços ali do bacalhau, do peixe, das azeitonas, que nesse momento, nessa época do ano, costuma aumentar bastante. Também tem o problema na CEAGESP, né? CEAGESP tem ali não é feira do peixe, É verdade, do pescado. Do pescado, né? Isso. Então, que também podem sofrer com a pandemia. Mas vamos todos torcer porque a Páscoa tem várias outras questões, não só a econômica. Com certeza, é isso mesmo. Agora, 12:14, conseguimos
contato com o prefeito da cidade de Araçatuba, Atilador Borges, que vai falar justamente sobre o trabalho que está sendo realizado em Araçatuba e na região para tentar conter a proliferação do coronavírus. Prefeito, seja muito bem-vindo e obrigado pela participação no Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Daniel. É um prazer aí estar voltando a esse veículo de comunicação, o qual eu tive o prazer de trabalhar aí por 2 anos, né? 2013, 2014, eu sei da responsabilidade e do compromisso que é a TV Alesp. Boa tarde, prefeito, seja muito bem-vindo aqui à Rede Alesp. O senhor fala agora com Priscila Silvério. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente da situação atual, então, relacionada à pandemia aí em Araçatuba. Como estão, então, os cidadãos aí da região? Priscila, é um momento de muita apreensão, né, que o país vive. Em Araçatuba não é diferente. As questões econômicas pressionando muito, né, mas a gente tem feito, acompanhado o trabalho, né, direcionado pelas autoridades de saúde, né, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado, enfim, né, e os cientistas e os acadêmicos, né, pensando mais na vida, valorizando a vida. Mas é um momento muito pressionado economicamente, e também a saúde depende também de recursos, né, de tudo isso. Então, nós estamos vivendo um momento jamais visto, né, na minha geração, com meus 66 anos. E, prefeito, como os cidadãos estão se preparando aí? Realmente estão ficando em casa ou estão desobedecendo e passeando um pouco? Porque isso atrapalha bastante também, né? Pode aumentar a proliferação do vírus. Por incrível que pareça, a população mais exposta, teria que ficar em casa, é os que mais têm dado trabalho, né? Porque com essa questão do transporte gratuito, de todas essas questões, então o pessoal da terceira idade anda muito, eles aproveitam isso, quer ir para o supermercado, é um pessoal que não tem muita, não tem as obrigações do dia a dia, e quem está no mercado de trabalho. Então, realmente tem dado muito trabalho. Mas a gente tem feito aqui um trabalho de conscientização, passado ao nosso sistema de fiscalização, passa o comércio, mostra o perigo que estão cometendo, né, uma irresponsabilidade mesmo, porque além de ser facilmente infectado, ainda pode infectar outras pessoas. Então, nós temos feito muito isso e tem buscado também tranquilizar toda a sociedade com algumas ações, por exemplo, taxas e impostos, né, como IPTU, tudo. Nós já prorrogamos o mês de abril para agosto, né, com 90 dias. Então, a gente tem procurado. Nós aplicamos também, junto às escolas, nossa rede municipal aqui é contida em torno de 16 mil alunos, né? Então, a gente sabe que é um problema muito difícil de contornar isso aí. Então, nós criamos aqui, e já deve começar a distribuir na semana que vem, o merenda em casa, né? Com as crianças, aí onde quase 14 mil já cadastraram no site da Prefeitura, né, que nós criamos o Merenda em Casa, da Secretaria da Educação. Então, nós fazemos isso aí. E a mesma fiscalização, orientação, criamos também na área da saúde, foi criado o Alô Saúde Araçatuba pelo 0800, que é o 0800 770 5816, um site também, que é o www.araçatubasp.gov.br. Então, são ações que nós estamos fazendo. Como comunicação também, nós temos aqui, criamos o WhatsApp, né? Que é uma ferramenta também que recebe informações do que o município está fazendo, o que a administração está fazendo, buscando com tudo isso.
mostrar a higienização das UBS, pronto-socorro, terminal urbano, que nós estamos fazendo, lavando um produto aí que boa, produtos que venha melhorar essa questão da infecção, do vírus em si. Então, nós temos feito, né, várias ações, campanhas comunitárias aí, que é feito pelo Fundo Social de Solidariedade, né, junto com a assistência social da Secretaria, todas essas questões para amenizar o sofrimento das pessoas. É claro que nós também temos que pensar, do outro lado, na questão de segurança mesmo da saúde, né? E nós temos feito tudo isso aí, buscando, junto com a Secretaria de Ação Social e o Fundo, também feito campanhas para confecção de máscara, né? Só essa semana foi distribuído mais de 4.000 máscaras para o pessoal de saúde, da assistência, aquele pessoal que está dando, que tem mais contato com o mercado. Também aventais, jalecos, uniforme, enfim, isso a sociedade está respondendo a todas essas necessidades, também buscando, né, estamos buscando junto ao Estado também essa questão do hospital de campanha, que é uma preocupação nossa. Aqui nós temos praticamente uma Santa Casa que é Araçatuba, que é para 43 municípios. Então, é uma deficiência que a gente tem e nós estamos levando isso junto ao governo também do Estado, através da DRS, para buscar toda esse aparato para diminuir o máximo essa pressão hospitalar que possa vir, a gente espera e torce. Reza para que isso não aconteça, né? Para se acontecer, nós precisamos estar muito preparados sobre isso, viu? Prefeito, aqui quem fala é o jornalista Daniel Caniato. Eu quero pegar o gancho dessa resposta do senhor, porque nós conversamos hoje com outros prefeitos e também secretários de saúde, que todos falaram de uma integração que existe entre municípios das regiões. Nós sabemos que Araçatuba é um município muito importante da região noroeste do estado, tem quase 200 mil habitantes, e os prefeitos das cidades menores ali da região acabam naturalmente passando a mão no telefone e ligando para o senhor quando precisam de alguma coisa. Especialmente na questão de saúde pública. Qual é o aparato de Araçatuba para dar a esse apoio, caso seja necessário, oferecer ajuda para os demais municípios? Há leitos suficientes caso o pico aconteça, o pico de contágio aconteça nos próximos dias ou semanas? No momento, estava equilibrado, tem uma folga, porque nós temos aqui, que compõe aqui a grande região de Araçatuba, que é próximo de nós temos um hospital estadual de Promissão, um hospital também estadual em Mirandó. Temos a Santa Casa, que é de alta complexidade, que atende 40 municípios, que é de Araçatuba. E temos Santa Casa Birigui e outros pequenos Santa Casa. Uma Santa Casa mais estruturada que nós temos é a Andradina, também, que compõe a nossa região. Temos um hospital estadual também, Ilha Solteira, que tem leitos. Agora, a grande expectativa, Daniel, é a expectativa de todo mundo. Aonde estão os respiradores? A grande pergunta é que o Brasil inteiro está perguntando e apreensivo com essa questão de respiradores. Isso hoje que nós estamos esperando do Estado, que é quem tem mais força, não é possível. Né? O grande problema nosso, que é uma concentração muito pobre, né? E é o aproveitamento financeiro, econômico. Quando as pessoas caem em dificuldade, muitos tiram proveito disso. E é o que nós estamos vendo, não é diferente com essa questão dos respiradores. Respiradores que custavam antes, e tudo isso, em torno de 15 a 20 mil reais, estão falando de 20 a 120 mil reais. Quer dizer, é impossível, né? É uma condição dessa. Então, precisa dos governos
federal e estadual entrar nessa questão e nos dar suporte, porque os municípios não têm condição de fazer isso, né? Nós temos aqui hoje, Araçatuba, os nossos respiradores estão quase todos ocupados. E nós temos, me parece que 10. Né? Hoje tem os infartos, né? Tem os derrames, né? Aí, então, fica uma condição muito complicada. Por enquanto, tá o suficiente. Mas nós estamos olhando para frente, diante da curva aí que nós aproximamos, e a gente vê que nós vamos ter problemas. Então, a gente tem buscado e pressionado muito o Estado para que também dê uma atenção para o interior. Prefeito, tendo então os municípios ali com o estado de calamidade pública, isso pode ajudar nessas questões que o senhor acabou de falar, essa falta, né, de leitos ou de equipamentos necessários caso o número, né, de contaminados aumente rapidamente? Sim, é claro que sim, mas também tem a questão de recursos, né? Isso que o Estado e a União têm que nos respaldar disso, porque diante de toda essa questão, o custo tem algumas coisas que subiu 3, 4 mil %, então é muito difícil, viu? Para você ter uma ideia, nós comprávamos aqui luva, um modelo, um tipo de luva, pagávamos aqui R$ 3,50. Hoje nós estamos pagando R$ 120 a caixa. Então, é uma exploração sem tamanho. É um pecado, né? É muito triste a gente ver pessoas, maus empresários, se aproveitando de uma pandemia dessa, onde a família dele também vai estar exposta. Às vezes não vai dar tempo nem de aproveitar esse recurso espúrio que eles estão buscando no mercado nesse momento. Prefeito, tem uma preocupação também, não só com a questão da saúde, mas a questão econômica. Muitas pessoas estão preocupadas por conta de não vender, não produzir. Enfim, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa preocupação também na sua cidade. Essa preocupação a gente tem ela, né, bem antes de decretar o governador fazer esse decreto. A gente já vinha orientando, falando, dosa a entrada, principalmente no supermercado, dosa a entrada no seu estabelecimento, tudo, porque a gente sabe que esse é um problema muito complicado. É um problema que não tem como dizer que não vai afetar todo mundo. Só que, por outro lado, eu também sou empresário, viu? Eu sou empresário, então, às vezes, eu estou falando aqui pelos dois lados do balcão. Aí eu falo para você, outros países que nós estamos vendo têm um problema econômico, né, um colapso econômico e também um colapso de vida. E aí, como fazer? É difícil de você não tem régua, eu não conheço uma régua que dá para medir esse problema. Para que lado que você pode ir? O problema econômico já existe, né, é muito grande. Mas e aí, como faz? Vamos correr o risco de perder mais vidas e ver se salva a economia, que eu não acredito, porque a hora que aprofundar, como nós temos visto aí lá fora, como a Itália, Espanha, Estados Unidos, que estão entrando no furacão agora, estão enfrentando um problema econômico e estão empilhando vidas, corpos. Então, é muito difícil. Mas que o problema econômico existe e ele vai aprofundar muito fortemente, e isso é verdade. Mas para que as pessoas possam trabalhar, prefeito, é preciso ter saúde. Para a economia girar, as pessoas precisam ter condições de ir à rua e estarem em ordem. Olha, importantes informações trazidas pelo prefeito Dilador Borges, do PSDB. Ele é o chefe do executivo de Araçatuba, falou das ações do município e também das dificuldades que vêm sendo enfrentadas por ele e também pelos prefeitos da região da cidade de Araçatuba. Prefeito, muito obrigado por sua participação, um grande abraço e boa sorte para o senhor. Eu que agradeço, e vocês têm uma participação fundamental, que é levar a informação à sociedade, a informação correta, firme,
para que a gente possa, junto, diminuir o sofrimento do nosso país. Muito obrigado pela oportunidade e um bom final de semana. Nós que agradecemos, prefeito. Bom final de semana para o senhor também. Obrigado pela participação. Obrigado. Jornal da Rede Alesp. 12:30 em São Paulo. Confira mais um destaque que marcou o último bloco do Jornal da Rede Alesp. Ministros do Tribunal Superior Eleitoral analisam a possibilidade de adiamento das eleições municipais de outubro para dezembro em razão da pandemia do coronavírus. A decisão sobre a data das votações deve ser tomada entre o fim de maio e o início de junho, a depender da situação sanitária do país. Ainda que o quadro não esteja definido, os ministros destacaram a possibilidade de prorrogação dos mandatos atuais. Isso aconteceria se as eleições fossem reagendadas para 2021 ou ainda se houvesse unificação com as eleições gerais de 2022. De acordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, que vai presidir o TSE a partir de maio, a saúde da população é o bem maior a ser preservado. Por isso, no momento certo, será preciso fazer uma avaliação bem criteriosa sobre o tema do adiamento das eleições. Jornal da Rede Alesp. Ponto final nessa edição, mas é fundamental falar todos os profissionais que nos ajudaram a fazer esta edição de sexta-feira, dia 3 de abril. Jornal da Rede Alesp teve sonoplastia de Josiel Cândido e também Roberto Dias. Coordenação da Rádio Alesp, Fabiola Altran. Direção da Rede Alesp, Gilberto Caracanha. Diretora executiva da TV, Lilian Busato. Direção de comunicação da Alesp, Matheus Pérez Granato. Chefe de redação, Rogério Pincelli. Editor responsável, Mauro Quadros Idoeta. Web Imagens, Carol e Dani. Produção e edição, Fabiana Durbano, Márcio Pedroso, Márcia Flores, Mônica José, Eduardo Tedesco e Edenilson Silva. Na apresentação, Daniel Caniato e Priscila Silvério. O Jornal da Rede Alesp, que está na luta contra o coronavírus, fica por aqui. Não esqueça, você quer dar a sua opinião, sugestão? Liga pra gente, manda uma mensagem no WhatsApp, número 11 98457 8129. Deixa aí a sua mensagem. E lembre, o isolamento social é muito importante para a gente vencer o coronavírus. Bom dia para você e um ótimo final de semana. É isso aí, gente. Não temos mais tempo. Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais a sua companhia e audiência. Boa sexta-feira. Fique em casa, proteja-se e cuide dos seus. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado.